Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Fio a Fio Crochê. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o passo a passo aqui da sandalinha capivara, dando continuidade aqui à nossa coleção de sandálias de bichinhos. Se vocês olharem os outros vídeos aí, a gente já tem outros bichinhos já gravados. Eu fiz uma base diferente, se vocês quiserem fazer essa base aqui para os bichinhos que eu já gravei, pode fazer também. É só mudar aqui as cores e fazer de acordo com as cores dos bichinhos que vocês estão fazendo. É esse modelinho aqui, com esse detalhezinho aqui, que a gente pode desabotoar, né, para calçar o bebê e depois abotoar. Pessoal, essa sandalinha mede 10 centímetros e vai servir para um bebezinho de 3 a 6 meses, dependendo do pé do bebê. Para fazer essa sandalinha, a gente vai precisar de 4 botões, esses botõezinhos aqui, que tem essa pontinha aqui. A gente vai precisar de lastex, esse elásticozinho que estica. Vamos precisar da agulha número 2, mas quem tem o ponto muito apertado pode fazer com a agulha 1,75. A linha utilizada foi essa aqui, a cor Chantilly, 7563, Tex 378. A outra cor que a gente usou foi essa aqui, que é para fazer o detalhezinho da parte de trás e da frente aqui, a cor castanha, 7625, Tex 378. O detalhezinho de dentro da solinha foi a linha branca. A Tex também é 378. Vamos precisar de cola, né? Que é pra gente colar a capivarinha e colar as solinhas de feltro. Entre uma solinha e outra aqui, pessoal, tem as solinhas de feltro. Vamos precisar também de uma agulha de costurar, cola e tesoura para arrematar as pontas. Antes de começar aqui o nosso passo a passo, quero pedir a vocês, né, quem ainda não for inscrito, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para vocês não perderem nenhuma notificação, já deixa o like de vocês e comentários aqui para vocês apoiarem o nosso trabalho. E não esqueçam também, pessoal, que tem a opção lá de vocês se tornarem membros aqui do nosso canal. Aí vocês vão ter vídeos exclusivos, né, todo mês posto um vídeo exclusivo para os membros aqui do canal. Então, vamos agora para o passo a passo aqui da nossa sandalinha. Aí, aqui, pessoal, para começar a fazer a nossa sandalinha, nós vamos precisar da nossa solinha tripla falsa. Eu vou deixar aqui na descrição o link do vídeo que eu mostro o passo a passo aqui dessa solinha. A gente vai fazer 2 solinhas dessa, que tem só uma carreira formando a última, e 2 solinhas dessas, que tem 2 carreiras formando a última solinha. Depois de prontas nossas, né, que vai dar um total de 4 solas, depois de prontas, vamos deixar ali de lado e vamos começar a fazer aqui a parte da frente e de cima aqui da nossa sandalinha. A gente vai deixar um pouco de linha aqui. Vamos fazer o nosso nó inicial. E vamos fazer aqui 25 correntes. Fiz aqui, pessoal, as 25 correntes. Agora a gente vai fazer assim, vamos pular a primeira, segunda. Aqui na nossa terceira correntinha, nós vamos fazer um ponto baixo. Vou colocar um ponto baixo em cada uma dessas correntinhas, até chegar aqui na primeira correntinha que a gente fez. Fiz aqui meus pontos baixos, a gente ficou com um total de 25 pontos, contando com essas 2 correntes aqui do início que a gente pulou. 25 não, pessoal, desculpem. 24 pontos, contando com essas 2 correntinhas aqui do início. Feita a primeira carreira, vamos agora fazer uma correntinha, viro. Aqui, entre o primeiro e o segundo ponto, eu vou colocar um ponto baixo. Vou fazer aqui um aumento. Agora, a gente vai trabalhar inserindo a agulha dentro do ponto e não aqui entre um ponto e o outro. Se vocês observarem, aqui tem
tirinha de linha na vertical, na horizontal, né? E tem duas na vertical. A gente vai inserir a nossa agulha aqui entre essas 3 alcinhas de linha aqui, esses 3 fios, ó. Vai ficar desse jeitinho aqui. A gente tá fazendo aqui o ponto baixo centrado. A gente vai colocar um ponto baixo em cada um desses pontinhos até chegar lá no finalzinho. Se vocês não quiserem fazer com esse ponto, vocês podem fazer com ponto baixo normal. Eu faço com esse aqui, pessoal, porque a peça fica mais bonita e mais firme. Não precisa ficar passando misturinha para ela ficar firmezinha. Esse ponto aqui já fica firme o suficiente. Aí, pessoal, agora é só fazer um ponto baixo em cada ponto até chegar aqui no finalzinho. Aí, aqui, pessoal, finalizando a nossa segunda carreira, a gente vai colocar um pontinho aqui no nosso último ponto baixo que tem aqui. Coloco um ponto baixo. E aqui, naquelas duas correntinhas que a gente pulou, nessa que tá aqui, essa primeira aqui de cima, nós vamos colocar o nosso último ponto baixo da segunda carreira, né? Essa segunda carreira, contando com a correntinha do início aqui que a gente fez e mais o aumento, ela fica com 25 pontos. Terceira carreira, mesma coisa. Vamos fazer uma correntinha, vamos virar o nosso trabalho, faço um aumento aqui no início da terceira carreira. E agora já vou nos próximos pontos, né, no pontinho aqui seguinte, inserindo a agulha dentro do ponto. E vou fazer aqui um ponto baixo em cada pontinho até chegar no finalzinho da nossa terceira carreira. Vai ficando desse jeitinho os pontos. Aí aqui, pessoal, finalizando a nossa terceira carreira, aqui tá o meu último ponto baixo e aqui tá a correntinha. A gente vai colocar um ponto aqui no nosso último ponto e um ponto aqui na correntinha. Ó. Aqui no final da carreira não tem aumento, o aumento é só no início da carreira. Essa terceira carreira, contando com a correntinha do início e o ponto que a gente aumentou aqui no início, né? Ficou com 26 pontos a terceira carreira. A quarta, quinta e sexta carreira, pessoal, vão ter a mesma quantidade de pontos, que a gente não vai mais fazer aumentos. Vai ser um ponto para cada pontinho. E esses 26 pontos que eu falo é contando com essa correntinha aqui do início que a gente fez, né, para iniciar a carreira. Então, agora a quarta carreira eu não vou fazer mais aumento, eu já venho aqui no meu segundo pontinho, né, e já vou fazendo aqui os pontos baixos. Colocando um ponto baixo em cada ponto até chegar aqui no finalzinho, que é aqui na correntinha. Sempre o nosso último ponto tem que ser na corrente. Finalizando a quarta carreira, aí fazer a quinta e a sexta igualzinho a gente tá fazendo aqui a nossa quarta carreira. Então, eu vou finalizar aqui, fazer até minha sexta carreira e volto aqui pra gente continuar. Aí, aqui, pessoal, fiz até a minha sexta carreira, né? Aumento só na segunda e na terceira carreira. A quarta, quinta e sexta a gente faz sem aumentos. Cheguei aqui no meu último pontinho, que é na correntinha, fiz o último ponto. Faço uma correntinha aqui e corto a linha, deixando aqui um pedacinho. Agora, deixa eu medir aqui para vocês, quanto que tá medindo. Aqui a parte de cima, medindo 9 centímetros. E aqui, do início, quase 9 centímetros, ó. 8 centímetros e meio, praticamente. E aqui, de largura, passando um pouquinho de 2 centímetros. Essa tirinha aqui, ela ainda vai encolher um pouquinho quando a gente fazer as carreiras de acabamento, que a gente faz com ponto baixíssimo. Aí a gente faz ele bem apertadinho e ele tende a encolher um pouquinho. E aqui vai ficar um pouquinho mais larguinho, porque a gente vai fazer carreira de ponto baixíssimo aqui e carreira de ponto baixíssimo aqui, aí vai dar mais uma alargadinha nela. Agora que a gente fez aqui essa parte, nós vamos virar desse jeitinho aqui, vamos vir aqui
para onde a gente iniciou e vamos contar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui, nesse nono pontinho, né, na alcinha aqui, na nona alcinha aqui da correntinha, nós vamos pegar aqui a linha da outra cor, né, vamos puxar aqui, vamos deixar um pouco de linha também, vou fazer aqui um nozinho, fiz aqui o nozinho, e agora aqui no mesmo pontinho que a gente amarrou a linha, vamos puxar aqui uma correntinha, essa linha que eu deixei no início, vou puxar ela para ali para não ficar me atrapalhando. Vou fazer aqui uma correntinha, essa correntinha já é o meu primeiro ponto aqui dessa carreira. Venho aqui na próxima alcinha, faço o segundo pontinho, aqui mais um pontinho, em cada uma delas a gente vai colocando um ponto baixo, até completar 8 pontos, contando aqui com a correntinha do início. Deixa eu contar aqui para ver se já tem 8. Ó, conta aqui da correntinha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui mais um. 8. Fizemos aqui os 8 pontos baixos. Próxima carreira, faço uma correntinha, viro. Já venho aqui no meu segundo pontinho, inserindo a agulha dentro do ponto. O mesmo ponto que a gente fez aqui, a gente vai fazer aqui. Não tem aumento nessa segunda carreira, é um ponto baixo em cada pontinho, inserindo aqui a agulha dentro do ponto. Aí a gente vai fazer até chegar na correntinha que a gente fez para iniciar a carreira anterior. Ó, venho aqui na correntinha e faço o meu último ponto aqui da carreira. Ficou com a mesma quantidade de pontos da terceira carreira. A gente vai fazer assim até completar 5 carreiras. 5 carreiras com a mesma quantidade de pontinhos. 5 carreiras não, pessoal, desculpem, 4 carreiras. Então, eu vou finalizar aqui a terceira e vou fazer a quarta e volto aqui para a gente continuar. Só lembrando, né, que o último pontinho sempre tem que ser aqui na correntinha que a gente faz, né, para iniciar a carreira anterior. Aí, aqui, pessoal, fiz as minhas 4 carreiras de pontos baixos, né, colocando um ponto baixo em cada pontinho. Cada carreira dessas tem 8 pontinhos, contando com a correntinha do início aqui da carreira. A quinta carreira, a gente vai fazer um ponto baixo, ou uma correntinha, desculpem. Entre o primeiro e o segundo ponto, nós vamos colocar um ponto baixo, que a gente vai fazer um aumento aqui no início. Próximo pontinho aqui, já inserindo a agulha dentro do ponto, né? Vou fazer aqui agora um ponto baixo em cada ponto, até finalizar aqui a quinta carreira. Lembrando sempre que o último pontinho de cada carreira que a gente faz é sempre na correntinha que a gente fez para iniciar a carreira anterior. Toda vez tenho que colocar um pontinho aqui nessa correntinha. Ó. Sexta carreira, a mesma coisa, uma correntinha, faço um aumento aqui no início e agora fazer um ponto baixo em cada ponto até finalizar a carreira. Sétima e oitava carreira vai ser do mesmo jeitinho. Fazer um aumento no início da carreira, né? E depois um ponto baixo em cada pontinho até finalizar. Então, eu vou fazer aqui até a minha oitava carreira, pessoal, sempre aumentando um pontinho no início de cada carreira e já volto aqui pra gente continuar. Aí, fiz aqui, pessoal, até a minha oitava carreira, né? Da primeira à quarta eu fiz 100 aumentos e da quinta até a oitava eu fiz colocando um aumento em cada carreira, no início de cada carreira. Essa oitava carreira, contando com a correntinha aqui do início, ela ficou com 12 pontinhos aqui. A nossa nona carreira não tem aumentos, nós vamos fazer uma correntinha, já vamos vir aqui no nosso primeiro ponto e vamos fazer aqui um ponto baixo.
A nona carreira fica com a mesma quantidade de pontos aqui da nossa oitava carreira, que são 12 pontinhos, contando com a correntinha do início da carreira. Aí é só fazer um ponto baixo em cada pontinho até chegar aqui na correntinha. Fiz aqui a minha nona carreira, agora a gente vai fazer a carreira de acabamento até chegar aqui no pontinho onde a gente fez o ponto baixo aqui. Então, aqui, ó, já venho aqui, e nas alcinhas aqui, nós vamos colocar pontos baixíssimos. Um ponto baixíssimo em cada uma das carreiras aqui que a gente fez, ó. Pegando as alcinhas assim, desse jeitinho, e vamos fazer aqui os pontos baixíssimos. Vai ficando assim a nossa carreira de acabamento. O meu último ponto, e agora aqui no pontinho, que a gente fez aqui de outra cor, né? Ó, vem aqui na alcinha, aqui, no mesmo lugar. Faço um ponto baixíssimo, agora corto aqui a linha. Cortei aqui a linha, puxo e vou colocar aqui nessa linha a minha agulha de costurar. Coloquei aqui a agulha, pessoal, aí eu venho aqui no mesmo pontinho e vou puxar ela aqui para trás. Ó, venho aqui, desse jeitinho puxo, e aqui a gente vai fazer o arremate dessas pontinhas de linhas. Vou pegar aqui, puxo, aqui, nessas duas alcinhas, vou fazer um nozinho, né, que é para não desmanchar aqui meu trabalho. E agora vou esconder mais um pouquinho aqui nessas alcinhas, um pouquinho dessa linha. E agora vou cortar aqui a pontinha. Cortei aqui a pontinha, pessoal, agora a gente vai, ó, com aquela linha que a gente deixou aqui, quando a gente for começar essa parte, nós vamos vir aqui com ela, venho aqui na mesma alcinha que eu amarrei ela, puxo, e agora a gente vai fazer pontos baixíssimos aqui. Começou a chover agora, pessoal, tá um barulhão de chuva aqui. Ó, vamos fazer os pontos baixíssimos aqui também, até chegar aqui na correntinha que a gente fez para iniciar a nona carreira. Cheguei aqui, pessoal, ó, fiz a carreira de acabamento. Chegando aqui na correntinha, a gente não corta essa linha. Vamos deixar essa pontinha de linha que sobrou, que é para a gente costurar essa parte aqui lá na solinha. Ficou desse jeitinho aqui a parte da frente. Agora a gente vai pegar a nossa solinha, que é para a gente já ir fazendo a parte de trás junto com essa parte aqui. Aí aqui, pessoal, para a gente continuar a fazer aqui o nosso sapatinho, nossa sandalinha, né? A gente vai fazer assim. Nós vamos pegar essa parte que a gente fez, a gente finalizou a última carreira com a linha para esse lado, né? Aí a gente vai virar assim. E vamos contar, a partir desse primeiro ponto que tá aqui, vamos contar 8 pontos e vamos marcar. Vamos vir aqui na outra ponta, a partir da correntinha aqui que vale por um ponto, contando como se fosse um ponto, a gente conta 8 pontinhos e marca aqui no 8º ponto. Marcamos aqui, agora a gente vem para a solinha. Vamos pegar a nossa solinha, vamos colocar a agulha aqui e vamos ver o ponto que tá bem no meio, ó. Tá dando nesse ponto aqui, então nós vamos marcar ele. Ou vocês preferirem, vocês podem fazer desse jeitinho aqui, ver se as beiradinhas aqui estão tudo certinho uma com a outra, ó, e marca o pontinho que ficou bem no meio. Depois de marcado, pessoal, agora a gente vem aqui, ó, a partir do pontinho que a gente marcou, nós vamos contar 16 pontos e vamos marcar.
Aí a gente vem no pontinho próximo aqui do ponto que a gente marcou, ó, a partir desse pontinho aqui, vou contar 16 pontos e vou marcar. Agora, nós vamos pegar aqui a nossa linha. A gente vai pegar desse jeitinho aqui mesmo, ó, a parte da frente e aqui a parte de trás. Vamos pegar desse jeitinho aqui, ó, no pontinho aqui do lado. Ó, eu vou passar a agulha aqui por trás do ponto. Vou até tirar aqui o marcador, ó. Vou aqui, ó, a agulha por trás do ponto, passando desse jeitinho aqui. Pego aqui a minha linha, puxo e vou fazer aqui uma correntinha. Fiz a correntinha, vou aqui no próximo ponto. Em cada pontinho aqui, nós vamos fazer desse jeitinho, ó, passando a agulha por trás dele, puxa. Ó, e essa linha aqui, a gente já vai prendendo aqui entre os pontos e escondendo. Faço aqui um ponto baixo. Vou lá no próximo pontinho e vou fazer a mesma coisa. Pego aqui, puxo e faço o ponto baixo. Vou lá no próximo, faço a mesma coisa aqui, puxo e faço o ponto baixo. A gente vai trabalhar aqui com pontos baixos, vai ficando desse jeitinho aqui. Essa linha, como vocês perceberam, já tá ficando escondida entre os pontos, que é para não ficar pra gente arrematar depois. A gente vai fazer desse jeitinho, e cada pontinho a gente vai colocar um ponto até chegar aqui nesse pontinho marcado, que o último ponto vai ser esse aqui, ó, que a gente vai pegar aqui, lá e no pontinho aqui marcado, né? Então, o último ponto vai ser aqui nesse ponto. Um ponto em cada pontinho até chegar aqui. Aí, aqui, pessoal, fiz os pontos, né, até chegar aqui, pegando aqui onde tá marcado. Contando com essa correntinha aqui do início, que vale por um ponto, a gente fez 16 pontos. Essa ponta de linha que eu acabei deixando até grande demais, eu escondi ela um pouco entre os pontos, já pode recortar aqui. Depois de ter feito aqui esses 16 pontos, a gente vai fazer aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. Fiz as 7 correntes, agora a gente vai pegar essa nossa parte aqui, que é a da frente, ó, vai pegar aqui, a parte da linha que a gente deixou na ponta fica para esse lado, e a gente vai pegar essa parte aqui que não tem linha aqui na ponta. Vou vir aqui, vou tirar aqui o marcador e vou inserir minha agulha aqui dentro do pontinho que estava marcado. Vou inserir aqui e vou fazer aqui um ponto baixo. Ó, venho aqui, faço um ponto baixo. Em cada um desses pontinhos aqui, inserindo a agulha aqui dentro dele, do ponto, e saindo aqui, ó, ela sai aqui entre as 3 alcinhas de linha aqui do outro lado, ó. Aí, a gente vai fazer desse jeitinho, um ponto em cada pontinho, até chegar aqui nesse pontinho marcado. Aí, aqui, pessoal, fiz os pontos baixos até chegar aqui no pontinho marcado. Vou até tirar aqui, deixei para vocês verem que eu tinha feito até no pontinho marcado. Agora, aqui, nós vamos fazer 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fiz as 7 correntinhas, essa última que eu vou fazer mais folgada, porque senão quando eu vim com o próximo ponto, eu quase não vou achar ela, então eu faço ela mais folgadinha. Deixa eu contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vejo se não tá enrolado essa outra aqui, ó. Lembrando que essa parte que tem essa ponta de linha fica para esse lado aqui. Não tá enrolada aqui nas correntinhas, então aqui eu já venho desse jeitinho aqui. Vou pegar aqui, ó, no pontinho marcado,
desse jeitinho aqui e vou fazer aqui o ponto baixo. Pego aqui, puxo e faço meu ponto baixo. Aí vou seguir nos próximos pontos, igualzinho a gente fez aqui desse lado, a gente vai fazer desse outro lado aqui. Um ponto baixo em cada pontinho, ó, passando a agulha por trás do ponto. E fazendo aqui os pontos baixos. Aí a gente vai fazer assim até chegar aqui no nosso último pontinho antes do ponto que a gente fez a correntinha. Aí eu fiz aqui, pessoal, os pontos, ficaram 15 pontos, ó, contando desse pontinho até aqui, esse último, 15 pontos aqui desse outro lado. Agora a gente vai vir aqui no nosso, ó, a gente vai pular a correntinha, vamos vir aqui no nosso pontinho, não, desculpa. A gente vai vir aqui na correntinha, ficou apertada, ó, aqui na correntinha que eu fiz para iniciar a carreira, nós vamos fechar com um ponto baixíssimo. Agora, nós vamos fazer uma correntinha, viro, e vou aqui, ó, nesses buraquinhos aqui, dá pra gente perceber que tem uns buraquinhos, então aqui nós vamos trabalhar com nossos pontos baixos, ó, em cada pontinho, vamos colocar um ponto baixo. A gente vai fazer assim até chegar aqui no nosso penúltimo ponto, esse pontinho aqui. Fiz aqui os pontos baixos, pessoal. Aqui tem mais um ponto baixo aqui e aqui já tem a nossa a nossa primeira correntinha, né? Então, eu venho aqui nesse último ponto baixo aqui dessa parte, venho aqui, puxo, não finalizo o ponto. Eu já venho aqui na minha primeira correntinha que tem aqui, puxo aqui e faço aqui uma diminuição, desse jeitinho aqui. Agora, vou nas minhas próximas correntinhas, né, que sobraram 6 correntinhas aqui. Então, em cada uma delas, eu coloco um ponto baixo. Vou seguindo aqui com os pontos baixos. Aqui mais um. E aqui a última correntinha, o último ponto. Ó. Após a diminuição, 6 pontos baixos. Agora, a gente vai vir aqui, desse jeitinho aqui, pessoal, ó. Vou trabalhar com pontos baixíssimos entre os pontos aqui, ó. Então, eu venho aqui, pegando as duas alcinhas, venho desse jeitinho aqui e faço ponto baixíssimo. Um ponto baixíssimo em cada pontinho. Até chegar aqui no nosso último ponto, né? Agora, a gente vai vir aqui na nossa primeira correntinha desse outro lado aqui e vamos fazer pontos baixos. Um ponto baixo em cada correntinha, a gente vai fazer 6 pontos, porque na última correntinha lá, a gente vai fazer uma diminuição. Ó. Venho aqui. Aqui tem mais uma correntinha, né? Fizemos 6 pontos baixos, um em cada corrente. Aqui na nossa última correntinha aqui, nós vamos pegar aqui e vamos vir no nosso primeiro ponto baixo que tem aqui. Vou vir aqui, puxo e faço uma diminuição. Agora, sigo colocando um ponto baixo em cada ponto, até chegar aqui no nosso último pontinho. Fiz aqui, pessoal, os pontos baixos, cheguei aqui no meu último pontinho, aqui tá a correntinha e aqui tá
o primeiro ponto baixo e aqui a correntinha. A gente vai vir aqui, ó, no ponto. Vamos fechar nossa carreira aqui no ponto baixo. Vamos pular aquela correntinha, vamos no ponto baixo e vamos fazer um ponto baixíssimo. Próxima carreira, faço uma correntinha, viro o trabalho. Toda vez que a gente for iniciar a próxima carreira, temos que virar o nosso trabalho. Viro o trabalho, já venho aqui nesse primeiro ponto e agora a gente vai trabalhar inserindo a agulha dentro do ponto, igualzinho a gente fez aqui nessa parte aqui, inserindo a agulha dentro do ponto. Ó, faço um ponto baixo, vou lá no próximo, inserindo a agulha aqui dentro dele e vou fazer aqui meus pontos baixos. Um ponto baixo em cada pontinho, até chegar aqui um pontinho antes daquela diminuição aqui, ó. Aqui tá a diminuição, a gente vai vir até chegar nesse pontinho aqui. Fiz aqui, pessoal, os pontos baixos. Chegando aqui, aqui tá a diminuição que a gente fez, né, na carreira anterior. Olha ela aqui. Então, quando chegar aqui nessa diminuição, nós vamos inserir a nossa agulha aqui dentro dela, saindo aqui desse jeitinho aqui, ó, dentro da diminuição. Venho aqui, puxo, vou no próximo pontinho aqui, que a gente vai fazer outra diminuição aqui. Então, eu venho aqui no meu próximo pontinho, puxo e faço aqui outra diminuição. Ó, toda a carreira vai ter uma diminuição quando chegar aqui nessa parte. Agora, a gente vai seguir aqui nos próximos pontos. Meu ponto ficou apertado. Ó, colocando um ponto em cada pontinho aqui, inserindo a agulha dentro do ponto. Até aqui meu último ponto. Meu último ponto baixo antes dos pontos baixíssimos, ó. Fiz aqui, após a diminuição, fiz 5 pontos baixos. Chegamos aqui na parte em que tem aqueles pontos baixíssimos que a gente fez. Só que quando chegar aqui, a gente vai esquecer os pontos baixíssimos e vamos trabalhar nesses pontos baixos, inserindo a agulha aqui dentro do ponto. Ó, para sair aqui entre as alcinhas aqui, as 3 alcinhas, né? Igual eu já mostrei para vocês, ó. Vim aqui no primeiro ponto, né? Que tem. Faço aqui o ponto baixo. Vou colocar em cada um desses pontinhos um ponto baixo. Aí, vou cobrindo aqueles pontos baixíssimos que eu tinha feito na carreira anterior. Aí, a gente vai fazer assim até chegar aqui nesse último pontinho aqui. Aí, fiz aqui os pontos baixos. Deixa eu só mostrar aqui para vocês como que tá ficando. Por enquanto, tá desse jeitinho aqui. Agora, a gente segue aqui colocando nossos pontos baixos nos próximos pontinhos, né? Naqueles pontinhos aqui da tirinha aqui do outro lado. Vamos colocar aqui os pontos baixos. Um ponto em cada pontinho até chegar aqui um pontinho antes da diminuição. Ó, aqui tá a diminuição, a gente vai fazer até nesse pontinho aqui antes da diminuição. Fiz os pontos baixos aqui, agora chegou aqui naquela diminuição. Ó, diminuição tá aqui, então chegando aqui, nós vamos fazer igual a gente fez lá do outro lado. Vamos inserir a nossa agulha aqui dentro. A minha diminuição ficou apertada e a agulha tem a pontinha um pouquinho grossa. Vou inserir a agulha aqui dentro da diminuição. Puxo
vou aqui no próximo pontinho, puxo e faço aqui uma diminuição. Agora, sigo colocando um ponto baixo em cada pontinho, até chegar aqui no último pontinho, até finalizar aqui a nossa terceira carreira. Aí, aqui, pessoal, finalizando a nossa terceira carreira, toda vez que a gente for fechar a carreira, a gente pula a correntinha e fecha no pontinho, no primeiro ponto baixo que a gente fez. Então, venho aqui e faço um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha e vou começar minha próxima carreira. Viro, né? Agora, já venho aqui no meu primeiro pontinho que tem aqui, ó, que é esse pontinho aqui. A gente vai fazer o nosso primeiro ponto nele, inserindo a agulha dentro do ponto. Faço aqui o ponto baixo, vou lá no próximo, mais um ponto baixo. Aqui mais um pontinho, ó. Já temos aqui, contando com a correntinha, 1, 2, 3, 4, 5 pontos. Aqui nesse próximo aqui, a gente vai fazer uma diminuição. Então, eu venho aqui, puxo, vou lá no próximo ponto, puxo e faço uma diminuição. Aqui é na nossa quarta carreira. Agora, já sigo nos próximos pontos, fazendo aqui os pontos baixos, né, sem diminuições, um ponto baixo em cada pontinho. Ó, tô quase chegando aqui onde a gente vai fazer a diminuição que a gente faz em toda a carreira. Ó, aqui já é aquela diminuição, deixa eu virar aqui para vocês verem, ó, é aquela diminuição que a gente fez. Então, quando chegar aqui nela, aqui na nossa quarta carreira, eu vou inserir minha agulha aqui na minha diminuição, puxo e venho no meu pontinho aqui, daquela parte daqui, ó, venho aqui, puxo e faço outra diminuição aqui. Agora, sigo colocando um ponto baixo em cada pontinho, até chegar aqui um pontinho antes da diminuição, ó. Tá aqui a nossa diminuição, a gente vai fazer até nesse pontinho aqui antes da diminuição. Aí, fiz aqui, pessoal, os pontos baixos, chegando aqui desse outro lado. Aqui é aquela diminuição, deixa eu virar aqui para vocês verem, ó, aqui é a diminuição. Então, chegando aqui, eu vou pegar aqui nela, pego aqui e pego no próximo pontinho e faço aqui outra diminuição, né? Agora, sigo colocando um ponto baixo em cada ponto, até ficar faltando 7 pontinhos para finalizar aqui essa quinta carreira. Quinta não, a quarta carreira. Aí, aqui, pessoal, após a diminuição, após essa diminuição aqui, eu fiz 6 pontos. Tá faltando 7 pontinhos aqui pra gente finalizar essa nossa quarta carreira. Então, aqui, nós vamos fazer outra diminuição. Puxo aqui, venho aqui no próximo ponto, puxo, faço a diminuição e agora sigo colocando um ponto baixo em cada pontinho até finalizar aqui essa quarta carreira. Aqui meu último ponto. Fiz aqui o último ponto, agora eu pulo a correntinha e venho no primeiro ponto baixo que a gente fez, venho aqui, fecho com um ponto baixíssimo. Deixa eu mostrar aqui para vocês como que tá ficando, ó. De início a gente acha que não vai dar certo, mas pode continuar. Aqui tá meio molinho assim mesmo, mas pode continuar, pessoal, que no finalzinho dá
certo? E fica bem firmezinho. Agora a gente vai para a nossa quinta carreira, que é a penúltima. Vamos fazer aqui uma correntinha, vamos virar o nosso trabalho e vamos já vir aqui no nosso primeiro ponto baixo, que é esse aqui. Ó, a gente vai virar, vou vir aqui nele e vou fazer meu primeiro ponto baixo. Agora já sigo colocando um ponto baixo em cada pontinho, até chegar aqui na nossa diminuição. Até aqui, ó, um pontinho antes da nossa diminuição. Aí aqui, pessoal, voltei aqui para mostrar para vocês que eu esqueci de falar. Quando chegasse aqui nessa diminuição que tem perto aqui do início da carreira, né, que a gente fez, aqui é só vir aqui, ó. Inserir minha agulha para sair desse jeitinho aqui. Venho aqui nessa diminuição que eu tinha feito na carreira anterior e faço um ponto baixo normal. Já vou no próximo ponto e faço ponto baixo. Só tem essa diminuição aqui e essa desse outro lado só na quarta carreira. Nas outras carreiras não tem. Ó. Agora sigo colocando aqui os pontos baixos. Ó. Um ponto baixo em cada pontinho. Aqui tá a nossa diminuição, então a gente vai vir aqui nela, que é aquela diminuição da parte de baixo com essa outra parte aqui, né? Venho aqui, puxo e venho aqui no pontinho, puxo e faço a diminuição. Agora sigo colocando um ponto baixo em cada ponto, sempre inserindo a agulha dentro do ponto, até chegar aqui nesse pontinho aqui antes da diminuição. Aí aqui, pessoal, fiz os pontos baixos, ó, até um pontinho antes da diminuição. Aqui tá aquela nossa diminuição. Então, chegando aqui nela, nós vamos vir aqui, puxo, venho no próximo pontinho aqui, puxo e faço a diminuição. Agora, sigo aqui, colocando os pontos baixos, um ponto baixo em cada pontinho. Quando chegar aqui na diminuição que tem aqui, vocês façam igual eu mostrei aqui nessa outra para vocês. Depois segue até chegar aqui no nosso último pontinho. Aí aqui, pessoal, finalizando a nossa quinta carreira, né? A diminuição é só aqui. Aqui no restante não tem. Quando eu cheguei aqui na diminuição, eu fiz igualzinho, eu mostrei para vocês aqui nessa outra. É só fazer um ponto baixo normal em cima dela, né? Cheguei aqui no meu último ponto, aí eu pulo a correntinha, venho aqui no meu primeiro ponto baixo da carreira e faço um ponto baixíssimo. Puxo aqui um pouquinho, ó, por enquanto tá desse jeitinho aqui. Agora, pessoal, a gente vai pegar o Lastex, que é esse elásticozinho, que ele é bem molinho de esticar, e vamos cortar 2 pedacinhos, ó, cortei 2 pedacinhos, tá medindo 18 centímetros cada um desses pedacinhos, ó, 18 centímetros. Aí nós vamos pegar aqui, vamos igualar as duas pontinhas assim, uma reta com a outra, vamos fazer um nozinho aqui. Puxo aqui, vejo aqui mais ou menos para ficar desse tanto aqui, ó. Essas pontinhas aqui medindo 2 centímetros, ó, do nó para cá, quase praticamente 2 centímetros aqui do nó até a pontinha. Vamos pegar aqui a outra e vamos fazer aqui a mesma coisa. Vamos pegar aqui desse jeitinho.
Antes de apertar, a gente confere se tá do mesmo tamanho. Tá um pouquinho maior, então eu puxo o nozinho um pouquinho mais pra cá, ó. Puxo, confiro se tá do mesmo tamanho as pontas. Se tiver, aí eu dou a apertadinha, aperta aqui, ó. Apertei e ficou desse jeitinho aqui, 2 argolinhas. A gente junta elas sem colocar as pontinhas perto uma da outra, ó. Separa essas pontinhas. Deixa elas separadinhas assim. E agora a gente vai vir aqui. Esse lastex aqui, pessoal, é para essa parte aqui, ela ficar mais justinha no pezinho do bebê, não ficar escorregando, né? Aí vocês vão ver se desse tamanho aqui tá se tá bom, se tá do tamanho adequado para vocês, senão vocês podem fazer ela menor ou maior, de acordo com o trabalho de vocês. A gente vai vir aqui, ó, vou passar desse jeitinho aqui, essa pontinha aqui, deixo aqui desse jeitinho, ó. Deixa eu só... Agora eu vou diminuir aqui. Aqui, deixa eu só pegar que estava enrolado. Ó, aqui nós vamos fazer uma correntinha. Vocês viram que já ficou preso aqui o lastex. Agora a gente vira. Já vou vir aqui no meu primeiro pontinho, ó. E vou fazer aqui meu ponto baixo e a gente vai fazer prendendo aqui o lastex entre os pontinhos. Vai ficar essa parte aqui mais justinha, né? Mais firmezinha no pezinho do bebê. Aqui é só vir fazendo aqui os pontos baixos. Um ponto baixo em cada pontinho aqui. E prendendo aqui entre os pontos, né? O lastex. Aí a gente vai fazer até chegar aqui um pontinho antes da diminuição. Aqui, pessoal, quando chegar aqui que tem aquelas pontinhas dos nozinhos que a gente fez, vocês vão fazer o ponto baixo escondendo elas entre os pontos também. Ó, vou fazendo aqui os pontos baixos. E elas vão ficando escondidas. Chegamos aqui na diminuição, né? Comecei a carreira aqui. Chegamos aqui na diminuição, então quando chegar aqui a gente vai fazer a nossa diminuição de sempre. Insira aqui na diminuição e no pontinho aqui seguinte. Puxo. E faço aqui a diminuição. Agora já vou no próximo ponto. E vou fazer aqui o ponto baixo. Um ponto baixo em cada pontinho. Aí a gente conta, pessoal, a partir da correntinha aqui, que vale por um ponto, 18 pontinhos. Essa diminuição aqui, ela vale só por um ponto. Então, a gente conta a partir dela 18 pontos baixos. Vou fazer aqui até completar meus 18 pontos baixos e volto aqui pra gente continuar. Aí, aqui, pessoal, ó, contando a partir da correntinha até nesse pontinho aqui, são 18 pontos. Eu já vim fazendo, ó, dou uma puxadinha aqui, porque o lastex tá ficando curto, né? Então, a gente dá uma puxadinha para ir dando para colocar em todo ele. E também para ficar bem espalhadinho o lastex, né? Ele não ficar repuxando só de um lado, aí a gente vai ajustando. Aí aqui, após esses 18 pontos baixos que a gente fez, agora a gente vai vir aqui. Ó. Aqui nesse próximo ponto eu faço meio ponto alto. Venho aqui, faço meio ponto alto. Sempre prendendo o lastex aqui entre os pontos. Venho nesse próximo aqui, faço mais um meio ponto alto. E no mesmo lugar aqui, faço outro meio ponto alto, ó, 2 meio ponto alto no mesmo pontinho.
Agora, eu vou fazer aqui um meio ponto alto nesse próximo ponto. Aqui nesse aqui, um meio ponto alto. Nesse outro aqui, um meio ponto alto. E nesse próximo aqui, nós vamos colocar 2 meios pontos altos no mesmo pontinho. Ó, e no mesmo pontinho, mais um meio ponto alto. Agora, nesse próximo aqui, um meio ponto alto. Vamos fazer 3 pontinhos sem aumentos, igual a gente fez aqui. Aí, aqui, pessoal, fiz os 3 pontos sem aumentos. Nesse próximo aqui, a gente já vai fazer um aumento. Vamos colocar 2 pontos, 2 meios pontos altos no mesmo pontinho. E nesse próximo aqui, a gente vai fazer só um meio ponto alto. Ficou desse jeitinho aqui, ó. Primeiro meio ponto alto sozinho, depois 2 pontos no mesmo pontinho, 3 pontos, um em cada ponto, um aumento, 3 pontos, um em cada ponto, um aumento e um meio ponto alto. Agora, nesse próximo aqui, a gente já vai fazer ponto baixo. Aí, pessoal, a gente vai fazer pontos baixos, né? Um ponto baixo em cada pontinho aqui. Peguei o elástico junto. Aqui, ó, um ponto baixo em cada pontinho. Até chegar um pontinho antes aqui da nossa diminuição. Aqui tá a diminuição até nesse pontinho aqui. 2 pontinhos, deixa eu fazer logo aqui. Aqui, e aqui, mais um pontinho. Chegamos aqui na diminuição, vou fazer a diminuição. Faço aqui a diminuição. E agora, sigo colocando um ponto baixo em cada ponto até finalizar a carreira, ó. Dou uma puxadinha no lastex para vir mais um pouquinho e vou finalizar aqui a carreira. Aí, aqui, pessoal, eu já prendi todo o lastex. Finalizando aqui a carreira, nós vamos pular aqui a correntinha, vamos vir aqui no nosso primeiro ponto baixo e vamos fechar a carreira com um ponto baixíssimo. Agora, em cada um desses pontos, pegando as 2 alcinhas assim, a gente vai fazer pontos baixíssimos. Um ponto baixíssimo em cada pontinho, ó. Vamos dar a volta todinha até chegar aqui onde a gente iniciou essa carreira. Aí, aqui, pessoal, fiz toda a volta de ponto baixíssimo, chegando aqui. Aqui é o primeiro ponto baixíssimo que a gente fez. Então, chegando aqui, vou inserir minha agulha aqui dentro dele, entre as 2 alcinhas, e vou fazer aqui meu último ponto baixíssimo, corto a linha, puxo, e vou colocar aqui a agulha. Coloquei aqui a agulha, aí a gente vai vir aqui no mesmo pontinho que a gente fez o ponto baixíssimo. Aqui dentro, vamos puxar para cá, para formar aqui nosso último pontinho. Ficou desse jeitinho aqui. Agora, a gente vai passar para cá, para frente. E vamos passar essa linha, passando ela aqui escondida entre os pontos. Escondendo assim entre os pontinhos, até chegar aqui atrás da solinha.
A gente vai passar assim nas alcinhas. Até chegar aqui atrás. Aí a gente não puxa muito, que é para não franzir aqui essa parte. Agora a gente vai fazer o arremate aqui atrás na solinha. Vamos pegar essas duas alcinhas, passar a agulha aqui formando um nozinho, desse jeitinho. E agora a gente vai passar aqui nessas outras alcinhas, um pouquinho aqui para o centro da solinha, que é para colar quando a gente for colar a nossa solinha de feltro. Ó. Agora nós vamos cortar aqui a pontinha. Aí aqui, pessoal, já cortei a pontinha, né? Agora a gente vai, pessoal, costurar a parte da frente. Pra gente costurar a parte da frente, a gente vai fazer assim. Aqui tá aquele pontinho que a gente tinha marcado para fazer a parte de trás, né? Aí nós vamos no pontinho seguinte aqui e vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. No sexto ponto, vamos marcar. A partir desse pontinho marcado, a gente conta 8 pontos e marca aqui no oitavo ponto. Depois, a gente pula 2 pontinhos e marca aqui no próximo ponto. Do outro lado, a mesma coisa, ó. Ponto aqui do pontinho seguinte do ponto que tá marcado nesse ponto, a gente conta desse pontinho seguinte aqui. 6 pontos, marco. Desse pontinho marcado, conto 8 pontos e marco. Depois, pulo 2 pontinhos e marco. Agora, nós vamos costurar assim. Antes de costurar, pessoal, a gente vai fazer a carreira de acabamento que eu estava esquecendo. Então, a gente vai pegar aqui aquela linha que a gente deixou aqui, quando a gente fez essa primeira parte aqui da frente. Nós vamos vir aqui e vamos fazer pontos baixíssimos. Ó, nessas alcinhas aqui das correntinhas, em cada uma delas vamos fazer um ponto baixíssimo. Ó, cada uma dessas correntinhas um ponto baixíssimo. Esses pontos baixíssimos não fazer eles folgados não. Fazer eles apertadinhos, que é para ficar bem firme. Aí a gente vai seguindo aqui. Em cada um dos pontos aqui que a gente fez aqui os outros pontos da outra cor, ó, no lugarzinho que a gente fez, nas alcinhas das correntinhas, a gente vai também fazendo pontos baixíssimos aqui. Aí nós vamos fazer assim até chegar aqui nessa alcinha aqui dessa correntinha. Fiz aqui, pessoal, a carreira de ponto baixíssimo, cheguei aqui na alcinha da correntinha. Chegando aqui, a linha que sobrar a gente não corta, só puxa, porque essa linha a gente vai usar para costurar essa parte aqui na solinha. Aí a gente vem para essa outra ponta de linha que deixamos aqui, vamos desmanchar essa correntinha aqui que a gente tinha feito. Desmancho ela, né? Viro, e agora a gente vai fazer pontos baixíssimos aqui, ó. Um ponto baixíssimo em cada pontinho, não é dentro do ponto, é aqui entre um ponto e o outro, pegando as duas alcinhas aqui do ponto. Ó. Cheguei aqui, aí eu venho naquele ponto baixo que eu fiz aqui. Faço um ponto baixíssimo e já venho aqui nas alcinhas das correntinhas, fazendo pontos baixíssimos, apertadinhos, um ponto baixíssimo em cada alcinha aqui dessas correntinhas. Ó. E aqui naquele ponto baixo que a gente fez aqui,
a gente coloca também um ponto baixíssimo aqui nele. Fiz aqui o ponto baixíssimo, puxo e vou colocar aqui a minha agulha para fazer o arremate. Ó, fiz a carreira de acabamento aqui. Coloquei aqui a agulha, aí a gente vai vir aqui, ó, no mesmo pontinho que estava marcado, né? Por isso que eu não tirei as marcações, esqueci de avisar para vocês, que é pra gente saber o mesmo pontinho, ó. Puxo aqui, e aqui a gente vai fazer o arremate dessa linha. Vou pegar essas duas alcinhas aqui, puxo, venho novamente no mesmo lugar, puxo, faço aqui o nó, e agora eu passo aqui nessas alcinhas. E vou cortar aqui a pontinha. Cortei aqui a pontinha, agora a gente vai fazer a carreira de acabamento aqui desse outro lado, ó, que a gente fez aqui, né? Agora vamos fazer aqui. Então, aqui eu venho naquele ponto baixo que a gente fez aqui. Deixa um pedacinho de linha para fazer o arremate. Venho aqui, puxo e já vou aqui nas alcinhas, fazendo um ponto baixíssimo aqui em cada alcinha aqui das correntinhas. Do mesmo jeito que a gente fez desse lado aqui, vamos fazer desse outro lado aqui, ó. Fazer os pontos baixíssimos até chegar aqui. Chegando aqui, vocês ainda não cortem a linha que eu vou explicar para vocês. Aí, aqui, pessoal, fiz aqui a carreira de ponto baixíssimo. Chegando aqui, o nosso último ponto baixíssimo vai ser aqui naquela correntinha, né? Que a gente fez para iniciar aqui essa carreira. Deixa eu só inserir minha agulha aqui que tá apertado o ponto. A correntinha ficou apertada. Ó. É só fazer o ponto aqui, pessoal. Vou fazer aqui e já volto. Fiz aqui, pessoal, o ponto baixíssimo na correntinha. Puxo a linha, ó. Eu corto deixando um pedacinho que dê para costurar essa ponta aqui nesses pontinhos que a gente marcou. Então, agora a gente vai começar a costurar aqui a parte da frente. Vou colocar aqui a agulha de costurar na ponta de linha que eu deixei. Aqui, ó, coloquei a agulha, agora a gente vai vir aqui, ó. Vou retirar essa ponta aqui para não ficar me atrapalhando. Venho no pontinho aqui que eu tinha marcado, puxo. Vou vir aqui, um pouquinho aqui, mais atrás do ponto, mas aqui em cima eu saio aqui no mesmo lugar, ó. E aqui, pego aqui no ponto, no último ponto baixíssimo que eu fiz, ó, entre as duas alcinhas dele. Puxo, volto aqui no mesmo pontinho, puxo, venho aqui no próximo ponto, aqui no próximo pontinho, puxo, sempre quando a gente volta lá para trás da solinha é no mesmo ponto, ó. Volto no mesmo ponto, puxo, agora eu vou lá no próximo, puxo, volto no mesmo ponto, puxo, ó, e a gente vai fazer assim até chegar aqui nesse pontinho aqui que tá marcado aqui. Aí, aqui, pessoal, eu cheguei até no pontinho que tava marcado, né? E agora a gente vai fazer o arremate aqui dessa linha, igualzinho a gente já fez os arremates das outras linhas. É só pegar aqui as duas alcinhas aqui que estão aparecendo aqui do ponto. Puxo. Faço aqui um nozinho. Coloco ela aqui um pouquinho aqui.
Ó, coloco aqui e vamos cortar aqui a pontinha. Aí aqui, pessoal, cortei a pontinha aqui e tem essa ponta de linha que quando a gente foi começar a fazer o acabamento aqui, ficou essa ponta de linha, né? Então, nós vamos colocar a agulha nela, vamos vir aqui no pontinho que a gente havia marcado, vamos colocar ela aqui para trás da solinha e fazer o arremate igualzinho a gente já arrematou as outras pontinhas. Vou arrematar aqui ela e já volto para a gente continuar. Aí aqui, pessoal, já arrematei aquela pontinha, agora a gente vai costurar essa parte aqui da frente. Então, coloca aqui a agulha na linha que eu deixei e a gente vai costurar nesses 12 pontinhos aqui marcados. Então, eu venho aqui, retiro ali o marcador, venho no mesmo pontinho que estava marcado e vou costurar aqui essa parte aqui da frente. Ó, vou vir aqui no ponto baixíssimo, no último ponto baixíssimo que eu fiz, puxo, volto aqui no mesmo ponto e, ó, em cada pontinho, são 12 pontos que tem aqui nessa parte e são 12 pontos que a gente deixou aqui, né? Então, em cada pontinho a gente vai costurar um ponto dessa parte aqui com um ponto da solinha. Como tem a mesma quantidade de pontos, então dá certinho. Ó. Ponto com ponto. Aí a gente vai fazer assim até chegar aqui no último ponto. A gente insere a agulha aqui nesse ponto baixíssimo aqui. Aí aqui, pessoal, costurei aqui, chegando aqui no último pontinho, ó, a gente vai vir aqui. Eu falei nesse pontinho aqui, mas não é não, pessoal. A gente vai pegar desse jeitinho aqui e vindo nesse pontinho aqui, ó. Desse jeitinho aqui. Puxo aqui. Volto aqui no mesmo pontinho aqui para trás. E agora a gente vai fazer o arremate igualzinho a gente arrematou as outras pontas. Quando arrematar aqui essa pontinha, aí a gente vai colocar nessa outra aqui. E vamos costurar nesses 8 pontinhos aqui que tá marcado. Então, eu vou arrematar essa pontinha, costurar esse lado, igualzinho a gente costurou aqui, e volto aqui pra gente continuar. Aí, aqui, pessoal, já costurei o outro lado, né? Já arrematei aqui as pontinhas. Agora, nós vamos pegar aqui esses botõezinhos que tem essa pontinha aqui, ou vocês podem colocar o botão que vocês têm costume de colocar. Eu coloco esses botõezinhos aqui, e tem essa pontinha aqui, ó, com um buraquinho aqui nela. Aí a gente vai costurar, vocês vão contar aqui, ó, aquelas diminuições que a gente fez, ó. 1, 2, 3. Aqui na terceira diminuição é que a gente vai, ó, pegando desse jeitinho aqui, e a gente vai costurar aqui os botões. Um botãozinho do lado e um botãozinho do outro lado. Aqui, ó. Aqui, pega aqui o botãozinho, passa aqui. Aí vem aqui no mesmo lugar, puxa. Pessoal, o vídeo tá ficando muito longo, ainda tem a outra parte ainda para gravar, então eu vou costurar esse botãozinho aqui, vou costurar esse outro aqui do outro lado e volto aqui para mostrar para vocês como que ficou. Essas pontas de linha, depois vocês trazem ela para cá, igual a gente trouxe essa pontinha daqui, vocês trazem ela para cá e arremata aqui embaixo na solinha. Aí aqui, pessoal, já costurei os botões desse jeitinho. Agora a gente vai pegar uma solinha de feltro, ela é bem fininha. Aí a gente vai colar uma aqui. Essa solinha de feltro, ela tem que ser menor mesmo do que a nossa solinha de crochê. Como ela é bem fininha, a gente vai colar outra solinha de feltro nessa outra solinha que tem essas duas carreiras. Vou colar aqui as minhas, pessoal, e já volto aqui pra gente continuar. Colei aqui, pessoal, as solinhas. Agora a gente vai colocar aqui uma na outra. Essa daqui, quando vocês forem colar, pessoal, vocês dão uma esticadinha nela
porque quando a gente trabalha nessa, ela tende a esticar um pouco, aí ela acaba ficando maior do que essa. A quantidade de pontos é a mesma, só que como ela esticou um pouco, ela ficou maior. A gente dá uma esticadinha antes de colar a solinha de feltro, eu colei e esqueci de puxar, ó, tá um pouquinho maior. A gente vai colocar uma assim, junto com a outra, e agora nós vamos unir aqui as solinhas. Vamos ver se tá certo, ponto com ponto, para não ficar torto. Aí nós vamos pegar aqui, pessoal, ó, os pontinhos da solinha de cima, né? Ó, pegando as 3 carreiras aqui das solinhas. Vamos pegar aqui a nossa linha. Pego aqui, vou deixar um pedacinho aqui para me fazer o arremate com a agulha de costurar. Puxo aqui. Venho aqui no próximo, ó, ponto com ponto, sempre pegando as 2 alcinhas dos pontos das 3 carreiras. Venho aqui, puxo, faço ponto baixíssimo. Vou no próximo. A gente não vai pular nem um pontinho. Em cada ponto nós vamos fazer um ponto baixíssimo. Ó. Desse jeitinho aqui. E vamos fazendo os pontos baixíssimos e vai ficando unido desse jeitinho. Aí a gente vai fazer dando a volta todinha até chegar aqui um pontinho antes do primeiro ponto que a gente fez. Então eu vou fazer aqui essa carreira de ponto baixíssimo e volto aqui para a gente continuar. Aí aqui, pessoal, fiz toda a volta de ponto baixíssimo, unindo aqui as solinhas. Chegando aqui, falta um pontinho para a gente chegar no primeiro ponto. Então, eu corto a linha, puxo e vou colocar aqui a minha agulha de costurar. Coloquei aqui a agulha, pessoal, agora a gente vai passar aqui por baixo das 2 alcinhas do primeiro ponto que a gente fez. Puxo. E venho aqui entre as 2 alcinhas do último ponto que a gente fez. Aí eu puxo aqui, puxo e formamos aqui o nosso último pontinho, ó. Agora é só a gente fazer o arremate aqui das 2 pontinhas. Venho aqui com essa daqui que eu já tô com a agulha nela, venho no pontinho aqui pegando desse jeitinho, puxo. Venho no mesmo lugar, faço um nozinho, aperto que é para ele sumir, aí eu venho no próximo pontinho aqui, vou fazer a mesma coisa, vou fazer outro nozinho aqui. Venho aqui, ó, no mesmo pontinho. Puxo, faço aqui outro nozinho, aperto bem e vou passar aqui entre os pontos, ó, esconder aqui um pouco dessa linha entre os pontos. Corto essa pontinha, depois coloco a agulha nessa outra aqui e arremato do mesmo jeitinho que eu arrematei essa daqui, a gente vai arrematar essa. Então, eu vou aqui arrematar essa pontinha e já volto aqui pra gente continuar. Aí, aqui, pessoal, já arrematei as pontinhas, agora a gente só dá aqui uma modeladinha, quando a gente termina, dá a impressão que tá torto, ó, mas é só a gente dar uma arrumadinha, né, e já fica certinho. Agora a gente vai fazer aquela tirinha que vai passar aqui atrás do pezinho. A linha vai ser a mesma cor que a gente usou para fazer aqui a parte da frente. Nós vamos começar aqui fazendo o nosso nozinho inicial e vamos fazer 11 correntinhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 correntes. Vou vir aqui na primeira correntinha que eu fiz.
Vou fazer aqui um ponto baixíssimo. E vou fazer agora 36 correntes, ó. Uma, aí vou fazer até completar 36 correntes. Fiz aqui, pessoal, as 36 correntes. Agora a gente vai contar aqui a partir dessa primeira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aqui na 11ª carreira, ou correntinha, né? Correntinha de número 11, vamos fazer um ponto baixíssimo. Fechamos aqui. Agora aqui, na próxima correntinha, pegando só nessa alcinha de cima, a gente vai fazer pontos baixíssimos, um ponto em cada correntinha, até chegar aqui nessa primeira correntinha aqui que a gente fez. Fiz aqui os pontos baixíssimos, ficou desse jeitinho, até aqui na primeira correntinha. Aqui tá onde a gente uniu, né? Então, aqui onde a gente uniu, eu vou fazer aqui também um ponto baixíssimo. Agora, já vou aqui na alcinha das correntinhas aqui desse anel, essas alcinhas aqui de cima, vamos fazer pontos baixíssimos, um ponto baixíssimo em cada uma dessas correntinhas, até chegar aqui nessa aqui desse outro lado. Aí, aqui, pessoal, fiz aqui os pontos baixíssimos aqui naquele anel, até chegar na última correntinha aqui. Aqui é aquele ponto baixíssimo que a gente fez para fechar o anel. Então, aqui, pegando desse jeitinho aqui, nós vamos fazer um ponto baixo aqui. Ó, vou fazer aqui um ponto baixo. Vou vir aqui, a gente vai trabalhar aqui nesses lugares aqui, ó. Venho aqui, inserindo minha agulha desse jeitinho aqui, pegando as duas alcinhas e vou fazer ponto baixo. Em cada uma aqui, se vocês inserirem a agulha, ela já vai entrar com facilidade. Ó, e quando vocês virarem, ela pegou duas alcinhas aqui dos pontos. Ó, aí é só fazer pontos baixos. E a gente já vai escondendo essa ponta de linha, que é a pontinha do início, a gente já vai escondendo aqui entre os pontos. Em cada uma aqui dessas correntinhas, que aqui a gente tá trabalhando naquelas correntinhas que a gente fez. Ó, em cada uma a gente vai colocar um ponto baixo. Vai ficando aqui desse jeitinho. Aí a gente vai fazer até chegar aqui, ó, onde a gente fechou aqui nesse ponto baixíssimo aqui. Aí aqui, pessoal, ó, chegando aqui aonde a gente fechou aqui o anel, eu coloco um pontinho aqui também, ó, um ponto baixo, aqui onde eu havia falado para vocês. Ficou desse jeitinho aqui. Agora a gente vai fazer aqui no anel pontos baixíssimos, pegando aqui nas alcinhas das correntinhas. Um ponto baixíssimo em cada uma delas até chegar na última aqui. Fiz aqui, pessoal, a volta de pontos baixíssimos, chegando agora aqui onde a gente fechou o anel com ponto baixíssimo. A gente vai trabalhar inserindo a agulha desse jeitinho aqui e no mesmo lugar onde a gente fez o ponto aqui desse outro lado. Vai sair desse jeitinho aqui, atrás. Faça aqui um ponto baixo. Novamente aqui no próximo ponto, é só vocês inserirem desse jeitinho aqui, ó. Já sai aqui desse outro lado desse jeitinho. Aí, vamos fazer aqui em cada um pontinho, um ponto baixo. Ó, já tem um lugarzinho de inserir a agulha, só inseriu aqui, já sai aqui assim atrás. Aí, vai ficando essas alcinhas de linha aqui, ó. Aí, dá um toque a mais aqui nessa nossa tirinha. Aí, a gente vai fazer desse jeitinho até chegar aqui, onde tem o primeiro ponto baixo que a gente fez desse lado aqui. Fiz aqui, pessoal, os pontos baixos, ficou desse jeitinho.
Chegando aqui nessa parte, ó, fiz aqui meu último ponto baixo reto com esse outro aqui. Agora, chegando aqui no anelzinho, que é onde a gente vai colocar o botão, né, onde vai fechar, é só fazer pontos baixíssimos, pegando só na alcinha de cima aqui dos pontinhos aqui, ó, dos pontos baixíssimos. Vai ficando assim, desse jeitinho. Vamos colocar um ponto baixíssimo em cada um desses pontinhos, ó. Chegando aqui nos pontos baixos, a gente vai fazer pegando as duas alcinhas dos pontos. Um ponto baixíssimo em cada pontinho, pegando as duas alcinhas do ponto. E vai ficando assim. Aí a gente vai fazer até chegar aqui. Chegando aqui no anelzinho, a gente faz pontos baixíssimos, igual a gente fez nessa ponta, vamos fazer aqui. E aqui do outro lado, nos pontos baixos, fazer os pontos baixíssimos, igual a gente está fazendo aqui. Aí a gente vai fazer até chegar aqui no último ponto baixo. Aí aqui, pessoal, fiz toda a volta de ponto baixíssimo, cheguei aqui no meu último ponto baixo aqui desse lado, né? Agora a gente vem aqui no primeiro ponto baixíssimo que a gente fez aqui dessa parte aqui e vamos inserir nossa agulha assim e vamos fazer aqui mais um ponto baixíssimo. Corto a linha, puxo e vou colocar aqui a agulha de costurar. Coloquei aqui a agulha, aí eu venho aqui no mesmo pontinho, puxo ela aqui para trás, ficou desse jeitinho aqui. Agora aqui a gente faz o arremate, passando aqui por trás dessas alcinhas. Puxo. Aqui eu faço um nozinho. Puxo. Vou fazer mais um nozinho aqui. Puxo. Ó. Eu no mesmo pontinho faço aqui meu segundo nozinho, aperto bem para esse nozinho sumir. E agora escondo aqui entre essas alcinhas um pouquinho dessa pontinha de linha e corto o restante. Agora eu corto essa pontinha e corto essa outra ponta aqui. Aí aqui, pessoal, cortei as pontinhas, agora a gente dá uma esticadinha só para ajustar. Ó, estiquei. Deixa eu medir aqui com vocês quantos centímetros, ó. Tá medindo aqui 12 centímetros, quando a gente estica um pouquinho mais, chega até no 13, ó. Até 13 centímetros. Se vocês quiserem maior, é só vocês fazerem mais correntinhas, ou se vocês quiserem menor, só fazer menos correntinhas. Agora é só pegar aqui o nosso sapatinho e abotoar. Ó, olha como que ficou, pessoal. Aqui é a base do sapatinho, vocês podem fazer essa base para outros bichinhos. É só vocês mudarem a cor aqui e fazer as cores de acordo com o bichinho que vocês estão fazendo. No meu caso aqui é a capivarinha, né? A minha já tá pronta. Eu vou deixar aqui na descrição, que eu ainda vou gravar o vídeo aqui da carinha, porque senão se eu gravar aqui junto vai ficar muito longo o vídeo. Então vou gravar um vídeo separado para mostrar os detalhes direitinho aqui da capivarinha para vocês. Aí é só a gente colar depois aqui e vai ficar desse jeitinho. O outro pezinho, pessoal, é só fazer a mesma coisa. Do mesmo jeito que vocês fizerem um pezinho, vão fazer o outro pezinho. E vai ficar assim a sandalinha estilo Crocs aqui do bichinho capivara. Então é isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida deixa aí nos comentários, que sempre que eu puder vou responder. Não esqueçam, né, quem ainda não foi inscrito, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para vocês não perderem nenhuma notificação, deixe o like de vocês, comentários para ajudar aqui o canal. Beijinhos, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.